Sabe aquele risco invisível que ronda o mundo do futebol de base de elite? Pois é. Nessa análise de hoje, a gente vai desempacotar um estudo acadêmico que é, no mínimo, fascinante e, acima de tudo, muito urgente. Nós vamos falar sobre as probabilidades ocultas e revelar os bastidores de um problema silencioso que está se espalhando pelos vestiários. A grande questão para abrir a nossa discussão é exatamente essa. Qual é esse perigo invisível que atinge em cheio os jovens talentos quando eles não estão treinando? A gente sabe que a rotina é exaustiva, o foco físico é intenso, mas assim que o apito soa, o treino acaba, a tela do celular acende e um outro tipo de jogo começa. E os danos podem ser muito piores do que uma lesão em campo. Isso nos leva direto à chamada apostificação dos esportes. É aquele momento em que a aposta se funde completamente com o jogo. Olha só a magnitude da coisa. Quase metade das maiores ligas da Europa carrega o nome de uma empresa de apostas. 296 equipes da primeira divisão estão amarradas a essas plataformas. E ainda tem a onda das corretoras de criptomoedas que trazem uma dinâmica muito parecida para esse ecossistema. É uma chuva constante de publicidade. Agora imagina um ambiente de vestiário cheio de jovens super competitivos sendo bombardeados o tempo todo com essa normalização das apostas. É o cenário perfeito para o risco. E para entender o impacto real disso tudo, a gente precisa mergulhar nos dados de um estudo sueco bem recente. Essa pesquisa, publicada na prestigiosa BMJ Open Sport and Exercise Medicine, é o nosso dia principal aqui. O levantamento ouviu 741 jogadores das categorias de base de elite na Suécia. Estamos falando da galera do sub-16 ao sub-19, que já vive a pressão profissional todos os dias. E o dado que realmente acende o sinal vermelho é este, 9,4%. Basicamente, quase 1 em cada 10 desses atletas atendeu aos critérios para problemas com apostas no último ano. É assustador, principalmente quando a gente lembra que, na população em geral, essa taxa é de apenas 2,2%. Ou seja, estar dentro dessa bolha de elite multiplica drasticamente a chance de desenvolver um vício. Mas a situação ganha contornos ainda mais críticos quando a gente analisa a idade desses atletas. O que acontece quando eles fazem 18 anos? Olha a virada de chave gigantesca que acontece. Na teoria, menores não deveriam nem chegar perto dessas plataformas. Na prática, mais de 22% deles já jogam ilegalmente. Mas o choque real vem depois do aniversário de 18 anos. O envolvimento salta para impressionante 63,2%. O acesso legal transforma as apostas na regra número 1 do vestiário. E não é só a participação que explode. O problema cresce junto. A taxa de transtornos graves quase dobra, passando de 7,5% entre os menores para 13,4% no grupo recém-maior de idade. A legalização do acesso, nesse contexto, funciona literalmente como jogar gasolina em uma faísca que já estava acesa nos bastidores. Agora, o que exatamente serve de acelerador para todo esse risco? Se a gente filtrar os números matematicamente para achar os grandes culpados, o senso comum cai por terra. Todo mundo imagina que as apostas esportivas seriam o grande gatilho, certo? Afinal, eles respiram futebol. Mas a realidade é mais obscura. Os dados mostram que jogos de caça-níqueis e sintomas depressivos são os verdadeiros catalisadores para um vício severo, muito mais do que apostar no próprio esporte. E os números não mentem. Ficar rolando a tela em caça-níqueis digitais multiplica a chance de problemas por mais de 3 vezes. A saúde mental é outro pilar frágil. Sintomas de depressão dobram o risco. Embora a aposta esportiva seja a mais comum no dia a dia, ela não prevê casos tão graves quanto os chamados jogos de alta velocidade. Esses jogos mais rápidos são projetados meticulosamente para explorar a impulsividade natural da juventude. No meio de tudo isso, onde estão os clubes de futebol? Bem, a resposta é um imenso vácuo político. Esse gráfico ilustra o absurdo da situação. 85% dos jogadores simplesmente não fazem ideia se o próprio clube tem alguma regra sobre apostas. Apenas uma minoria de 15% conhece alguma diretriz. Ou seja, as instituições estão deixando os seus jogadores completamente à deriva no meio desse bombardeio de patrocínios. Como os próprios pesquisadores pontuaram muito bem, rola um conflito de interesses colossal. O dinheiro das apostas sustenta o caixa dos times, é o coração financeiro. Ao mesmo tempo, os jovens talentos, que são os maiores ativos do clube, são os que mais se machucam com essa exposição. Essa matemática moral não fecha de jeito nenhum. Certo, o cenário está dado. Mas o que precisa ser feito para mudar essas táticas e proteger quem está na base?
O estudo traça um verdadeiro manual prático para os clubes. Primeiro, educação obrigatória já na base. Segundo, blindar os menores de 18 anos, reduzindo ao máximo a exposição a essas propagandas. Terceiro, ter regras internas que não fiquem apenas no papel, mas que sejam comunicadas a todos. E por fim, a parte mais difícil. Os clubes precisam colocar a mão na consciência e reavaliar o peso de lucrar com patrocínios, enquanto a garotada da base paga o preço. Para fechar nossa análise, fica uma provocação inevitável. Com os patrocínios batendo recordes absurdos a cada ano, quem vai assumir a bronca de proteger essa nova geração fora das quatro linhas? As ligas? Os clubes que lucram com as camisas? Fingir que o problema não existe pode custar o futuro de grandes talentos que acabam perdendo fora de campo o que ganham com a bola nos pés. É algo para todo fã do esporte pensar seriamente.